Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Mário aqui do meu canal muito pequeno ainda, mas tô gravando mais um vídeo para fazer uma análise de um vídeo que eu assisti, um cara que eu tenho acompanhado esses dias, não o conheci ainda, achei uns dois vídeos dele, um vídeo que ele comenta sobre o ministério do Silas Malafaia. E agora eu acompanhei também um vídeo em que ele comenta sobre um rapaz, um homossexual que fala algo sobre Deus que eu não vou falar aqui, mas eu vou deixar a descrição do vídeo aí para vocês virem. Mas eu não vou repetir o que o homossexual falou. Mas eu quero só fazer um comentário sobre duas frases que esse rapaz fez. O nome dele, o nome do canal dele é Mano Tóquio 2020, eu acho que é isso, Mano Tóquio 2020. E ele é uma pessoa que mostra ter uma certa seriedade quanto à palavra e tal. Mas tem duas coisas que ele falou que eu fiquei assim, achei muito estranho demais, apesar do vídeo ser ótimo, muito esclarecedor. As coisas todas que ele falou, qualquer cristão mediano, de conhecimento mediano, sabe ou deveria saber, não é nenhuma novidade, mesmo porque ele não é esse rapaz não é o que revela o Evangelho já está revelado em Cristo há pelo menos 2000 anos aqui na Terra e desde a fundação do mundo. Mas tem duas coisas que ele falou que eu achei muito estranho. Antes de, de dar 20 segundos, eu acho que antes de 20 segundos do vídeo, ele fala assim, ele fala sobre a homoafetividade, a homossexualidade e tal. E aí ele fala assim: eu não sou a pessoa quem vai condenar, eu não sou aquele que julga a homossexualidade, eu não sou aquele que vai julgar, quem vai julgar é Deus, não serei eu e tal. Quando o evangelho ele é político demais, quando o evangelho ele é polido demais, ele beira a hipocrisia. E aí todos nós, não só o Mano Tóquio, mas todos nós que estamos dentro do evangelho, devemos ter esse cuidado, porque quando o evangelho é muito bonitinho, quando ele, sabe, quando ele não é confrontador, quando ele é educado, quando o evangelho é ético, quando o evangelho ele é muito polido, quando o evangelho ele é muito adequado aos moldes, sabe? Quando o evangelho tem medo de ser criticado, é muito perigoso. Porque eu costumo dizer aqui na nossa igreja, aqui em Fortaleza, que poucas pessoas seriam de uma igreja em que Jesus fosse o pastor. Jesus ele era um confrontador nato. Jesus ele não era um revolucionário. Essa palavra não cabe nem em nenhuma instância. Mas Jesus ele era um confrontador. Sabe? Jesus confrontava religiosos, Jesus confrontava fariseus, Jesus confrontava a hipocrisia dos reis. Jesus chamou Herodes de raposa. Jesus disse que os discípulos não tinham fé suficiente nem para expulsar um demônio. Sabe? Mas eu fico muito preocupado quando a gente é muito meigo, sabe? E tem uma hora do vídeo em que ele diz assim: não sou eu quem vai julgar, realmente não é você. Nem você, nem eu e nem ninguém. Mas tem algumas coisas na Bíblia que, se não forem ditas, não vão transformar ninguém. Porque o Evangelho, ele é o poder de Deus para todo aquele que dele crê. E só que alguém só pode crer se ouvir. E ouvir de alguém que testemunhe desse Evangelho. E o Evangelho não pode ser testemunhado de uma outra maneira, senão da maneira que ele o é. A Bíblia deixa claro que todos os efeminados,
que não se arrependerem e não deixarem as suas práticas não herdarão o reino dos céus. E eu não preciso ser educado e não devo nada a nenhum homossexual que impeça-me de dizer essa verdade, mesmo que eu tenha homossexuais na minha família. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto está numa parte do texto em que ele fala que ele vai relatar o que esse homossexual falou, e aí o Mano Tóquio vai e fala, essa pessoa tem o seu próprio evangelho, acho que é mais ou menos isso, e nós temos que respeitar, sabe? Eu quero que vocês aprendam a respeitar. Epa, me perdoa aí, cara. Com todo o respeito que eu tenho, que eu nem te conheço, mas eu vejo a seriedade, você é um servo de Deus, eu vejo a seriedade e tal. Cara, deixa eu te falar uma coisa. Eu não respeito outro evangelho. Eu não tenho preocupação nenhuma em ser educado. Eu não sirvo a ninguém. Eu sirvo a Deus. Eu não estou preocupado se existe um outro evangelho. Você quer uma resposta, Mano Tóquio? Eu acho que você deveria fazer vídeos com a Bíblia na mão. Você chegou a dizer nesse vídeo que você é uma liderança e que você ama o evangelho puro, simples e sem barganha. Pois o teu evangelho puro, simples e sem barganha deveria ter menos sofismas e deveria ter mais verdades encravadas nele. Porque deixa eu falar uma coisa para ti. Sabe o que está escrito em Gálatas, capítulo 1, lá no versículo... Eu estou aqui com a Bíblia na mão, cara. Aqui no versículo 8. Eu vou aqui gravar para ti. Ó, versículo 8. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Seja anátema. Anátema. Vou colocar mais próximo, acho que não vai focar bem. Seja maldito. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Eu não tenho preocupação de respeitar um outro evangelho. Eu não. O evangelho não é a casa da mãe Joana. O evangelho foi provado pelo mundo e o mundo o reprovou. O evangelho é odiado pelo mundo. Sabe por quê? Porque o evangelho é a contracultura de Jesus. O evangelho é a única coisa que Jesus oferecia aos pobres. Quando João, ele se desespera lá na prisão e pega 2 dos seus discípulos e manda pergunta para Jesus se ele é o Messias que a gente esperava. Jesus, ele mostra que estava fazendo cegos enxergarem, coxos andarem e pessoas serem curadas. E aí ele diz, olha, diga a João que os cegos enxergam, que os coxos andam e aos pobres é pregado o evangelho. Deixa eu dizer uma coisa para você. Toda a tua fala é muito bonita, mas infelizmente eu reconheço a sua inteligência, eu notei a sua inteligência, mas infelizmente a sua fala cai por terra quando você me pede ou você aconselha aqueles que estão te ouvindo ou te assistindo a respeitarem. Não, eu não vou respeitar um outro evangelho. Eu me sujeito a um só evangelho, só respeito um evangelho. O evangelho de Jesus. Qualquer outra coisa é maldito, porque não sou eu que falei, foi a Bíblia. Bíblia é essa que você deveria levar, você deveria ter nos seus vídeos. Você deveria ter nos seus vídeos uma Bíblia. Você não pode sair por aí dizendo que é um amante da palavra e não sei o quê, desfazendo-se de outros ministérios. Ah, porque o Silas Malafaia, Silas Malafaia sabe, eu vou usar a mesma frase que você usou. Deus vai julgar os homossexuais. Deus vai julgar o Silas Malafaia. Deus vai julgar você. Porque no vídeo que você fez do Silas Malafaia, você não só julgou, você condenou o Silas Malafaia. Parece até que quando o Silas Malafaia, há quase 40 anos atrás, estava começando seu ministério, você já era um ancião de dias. Parece até que você já tinha a internet a seu favor para fazer vídeos atacando quem você queira. Deixa eu falar uma coisa. Você pediu para que Deus abençoasse os homossexuais. Eu espero que Deus te abençoe. Porque embora inteligente, você também soa arrogante. Sabe? Você também soa arrogante.
A homossexualidade para Deus é condenada sim. Leva ao inferno todos os homossexuais que não quiserem Jesus, todos os bêbados, todos os idólatras, todos os mentirosos, todos os adúlteros, todos aqueles que não quiserem Jesus, e eles estão condenados, eles não estarão condenados. A Bíblia diz que Jesus deixa bem claro. E essa eu vou ter que abrir, cara. Essa eu vou ter que abrir porque eu não posso me ver livre dessa palavra. A Bíblia diz que aquele que crê será salvo, mas o que não crê já está condenado. Então eu fico muito triste, cara, quando eu vejo pessoas assim, sutilmente sendo muito educadas ou quase que flertando com o pecado. Não tenho medo e não sei o quê. E, Marcos capítulo 16, versículo 16. Vou até colocar aqui para ti, cara. Marcos 16, versículo 16. Marcos 16, 16. Acho que não vai dar para ver, que o meu celular é muito ruim. Mas diz assim o texto, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Não estou dando ênfase aqui ao batismo, nem nada, estou apenas falando sobre o crer. Quem crê será salvo, há um caminho futuro, há um caminho a se andar para ser salvo. Mas quem não crê será condenado. Sabe, eu fico muito triste, muito triste. Eu não sou obrigado, de verdade, a respeitar nenhum outro evangelho quando a própria Bíblia rejeita. Quando a própria Bíblia rejeita. Quando a própria Bíblia rejeita. Sabe, a própria Bíblia rejeita outro evangelho chamando-o de maldito. Então, cara, com todo respeito, você pode ser amigo de homossexuais, você pode, porque eu acho que a igreja é isso mesmo. Concordo quando você mostrou a imagem do Bafomé ali, concordo, cara, concordo. Ele é a simbologia máxima da homossexualidade no seu âmbito espiritual mais maligno, concordo. Ali um Deus, aquele Deus é aquele demônio, é sim a manifestação mais patente da homossexualidade. Concordo também quando você rebate de maneira incisiva. Mas quando você me diz que eu tenho que respeitar um outro evangelho, mesmo que você me diga em qualquer nível, mesmo que você tenha sido irônico, eu não posso respeitar um outro evangelho, porque não há um outro evangelho. A Bíblia diz que se um anjo trouxer do céu um outro evangelho, que seja maldito. E outra, não sou eu quem vai julgar os homossexuais, porque todos os homossexuais que não se arrependerem, e que hoje não se arrependerem, e que amanhã não se arrependerem, e que morrerem hoje ou morrerem amanhã, ou estiverem diante do trono de Deus naquele dia e não estiverem arrependidos, todos os homossexuais irão para o inferno. E você, com toda a sua educação, não vai poder mudar isso. Ninguém vai poder mudar isso, porque Deus determinou. Então, fica aqui a minha ressalva. Vou continuar assistindo os teus vídeos, nem acho que não vai fazer falta nenhuma se eu assistir ou não, mas vou continuar assistindo, prestigiando. Vou pensar bem em me inscrever, mas vou olhar os teus vídeos. Claro que eu vou olhar com mais cuidado, né? Mas vou olhar, mas mesmo que você não ouça, mesmo que você não esteja nem aí, mesmo que você faça um vídeo de resposta quanto a isso, mas eu tinha que te falar, cara, porque pegou mal, não existe outro evangelho e realmente não somos nós quem vai julgar os homossexuais, porque todos os pecadores já estão julgados pela palavra e serão condenados se não se arrependerem, porque o perdão e a salvação só vêm através de Jesus e através do seu único evangelho, que é o evangelho que deve ser respeitado e que deve ser usado como a mola mestra para a salvação. Então, Deus te abençoe no nome de Jesus, mas te dou nota 9, cara, ou nota 8, mas não dá para entender tudo que você falou como correto. Deus te abençoe.